Fala, rapaziada, tamo junto. Vamos falar aí hoje sobre o caso Pedro, as últimas atualizações, né? O que saiu recentemente sobre o caso e a minha opinião, claro, sobre tudo isso. Assiste até o final aí para você entender e a gente debater juntos sobre esse assunto. Então, rapaziada, no último dia aí, na segunda-feira, o Pedro soltou uma nota, eh, dando a sua versão sobre o caso, né? Após a entrevista polêmica de Felipe Luiz, no qual o jogador se sentiu exposto, mas o jogador também expôs o técnico, né, ao não treinar da forma que deveria, colocando em xeque aí a lealdade dos outros jogadores. Isso pode contaminar o elenco, isso pode ser um mau exemplo, isso pode passar para os outros atletas que eles podem treinar mal e o técnico vai continuar escalando. Então, quando o Felipe Luiz expõe aquilo que ele expôs. Aí vai de cada um saber se foi da forma correta que ele falou, se usar a palavra lamentável e beirando o ridículo é tão grave assim. Os jogadores brasileiros são mimados, porque o cara não pode falar uma palavra lamentável. Eu vejo muito se falando hoje aí que o Felipe Luiz não poderia ter usado a palavra lamentável. Onde a gente vai parar? O mundo hoje chegou ao ponto de reclamar da palavra lamentável. Mano. E olha que eu sou flamenguista, hein? Tô vendo aí a maioria dos ex-jogadores ficando do lado do Pedro. Talvez tenham alguns jogadores no elenco do lado do jogador também. Porque quando alguém ataca o jogador se sente correndo algum risco de ser prejudicado. O jogador logo se vitimiza, o jogador logo fala que é um absurdo, o jogador logo fala que não se sentiu valorizado, que isso e aquilo, mas quando o jogador não treina direito, quando o jogador tem disciplina, quando o jogador debocha, que foi dito pelo Felipe Luiz, tudo isso aí não conta e tudo isso aí é normal, só é desrespeito quando o treinador chega e fala o que aconteceu. Entendi. Na minha opinião, a nota que o Pedro soltou não serviu de nada, só piorou a situação. São palavras ali que em nenhum momento expressam arrependimento, não pediu desculpas, só se valorizou e quis colocar o técnico contra a imprensa e a torcida. Então, assim, vai ficar essa briguinha de ego até quando? Ou pede desculpa e continua, ou arruma um lugar para jogar, né? Na minha opinião, tá atrapalhando já demais o grupo, o elenco e tá criando uma crise desnecessária. Então, esse esse mal-estar que está se criando com essa relação entre o Felipe Luiz e o Pedro não é bom, porque o Flamengo vem numa boa fase, então isso vai minando, né? Primeiramente, mina o. Como é que fala? O clima, tanto no treinamento quanto no dia a dia. E pode acabar afetando no campo também, sem contar que isso deixa a reputação, né, do jogador e do treinador de forma duvidosa, né? Então não é bom para ninguém, não é bom para o clube que paga o salário e não vê o atleta treinar da forma correta, não é bom para o jogador, não é bom para o treinador, que se os resultados começarem a não vir, já vai ser revertida a situação a favor do jogador. Ah, que o Pedro não joga, tá vendo aí? Sendo que, na minha visão, o jogador deveria se desculpar ou procurar outro clube, mas não. Aí fica essa briguinha de ego aí, nem pede desculpa, nem fala que vai sair. Mas enfim, essa é a minha opinião. Pedro novamente não foi relacionado para jogar contra o Santos. Santos que deve ter Neymar. Neymar que deve estar querendo mostrar serviço, com certeza. Ainda mais contra o Flamengo, né? Uma ótima vitrine aí. Então teremos um ótimo jogo. Pedro novamente não foi relacionado. Então provavelmente continua treinando mal. Ou em decorrência daquela semana que treinou mal antes do jogo contra o São Paulo. Não deu tempo de se condicionar para o jogo do Santos. Então, por mais que tenha treinado bem depois da entrevista, ainda não está no mesmo nível dos outros jogadores por culpa dele mesmo. Essa é a minha opinião franca e sincera. Então, o jogador brasileiro, na minha opinião, é muito mimado. É igual quando o Fernando Diniz xingou o Tietê num jogo lá que era do São Paulo, se eu não me engano, sendo que o Fernando Diniz já trouxe o Tietê
para os times deles umas 2, 3 vezes já. Ou seja, o Fernando Diniz deu oportunidade para o Tietchan diversas vezes, e por um erro do Diniz de ter exposto na pandemia ali, não tinha muito barulho, né? Não tinha torcida, então os xingamentos do Diniz ficaram nítidos para todo mundo em direção ao Tietchan. O Tietchan fez uma tempestade num copo d'água, falou que se sentiu exposto, que atingiu a família, que isso, que aquilo, mas se resolveram hoje, estão no Vasco novamente juntos. Então, assim, o cara te deu várias oportunidades na sua carreira que sua carreira podia ter terminado, e você vai julgar o cara no primeiro erro do cara. Então, eu não acho justo, né? Alguns jogadores às vezes se colocam num pedestal que pra mim soa como sei lá, eu não acho isso bom, entendeu? O jogador brasileiro acha que ninguém é mais importante que um jogador de futebol no país. Se coloca numa posição muito, num lugar que eu não acho bacana. Mas enfim, o que você pensa? O jogador é mimado? O técnico tá errado? O Pedro tem que jogar mesmo se não estiver bem fisicamente porque ele é melhor que todo mundo? O que você pensa? Comenta aqui a sua opinião sobre tudo isso. Não tem muito o que falar porque é um assunto até chato, né? De ficar falando sobre discussões entre duas pessoas, quem tá certo, quem tá errado. A minha visão é essa, deixa a sua opinião. E pessoal, pedi encarecidamente para vocês se inscreverem no canal. Estou buscando uma metinha de 500 inscritos. E se vocês puderem me ajudar, recomendo o canal para um amigo aí. Deixa um like, se inscreve e deixa a sua opinião. Fechou? Até a próxima. Aceito sugestões aí de vídeos, o que vocês querem ver aqui no canal. E é isso, tamo junto. Fiquem com Deus. Vamos para cima.